Hoje é terça-feira e a gente organizou tudo pra ter a tarde de hoje livre pra sair, enfim, aproveitar um pouco o dia, até pra gravar pra vocês um pouco da rua, enfim, tá? Hoje virou primavera, então a gente tá querendo muito conseguir aproveitar um pouco a cidade, que tá muito linda, cheia de florzinhas e etc. Mas estamos presos em casa porque a gente comprou um acessório pra nossa lente, dois acessórios pra nossa lente da câmera, e a gente só quer sair se chegar, porque eles vão fazer muita diferença na imagem. Só que era pra chegar, tipo, de manhã, não chegou ainda, então a gente tá meio preso, assim, e torcendo pra chegar logo, pra dar tempo de sair. Apesar de que tá anoitecendo, tipo, bem tarde já tá anoitecendo, tipo, 7h30, 8 horas, então o dia ele tá rendendo bastante. Mas é isso, por enquanto a gente tá aqui trabalhando, porém, louco pra chegar a encomenda. Assim que ela chegar, a gente vai sair. Espero que chegue a tempo. Celinho tá aqui ansioso, trabalhando. E da boa é esse aqui, ó. Só come e dorme. Oi, amorzinho. Chegou! Aê. Finalmente pegou, cara. Abre, abre, tô louca pra ver. Eu já abri no elevador porque eu sou ansioso. Queria ver se tava tudo aqui certinho. Chegou. A gente comprou duas coisas que eu tenho muita vontade de ter há muito tempo. Uma é o filtro ND. Foca, 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 foca. Que é tipo um óculos de sol pra lente. E eu tô morrendo de medo de ter comprado errado. Vou te matar se tu comprar errado. Tô morrendo de medo, tô morrendo de medo. E a outra é um... É um Promist, é um... Não chega a ser um Promist, né? Mas é um... É um outro filtro pra dar tipo uma difusão na luz. É isso, né? É um Black Diffusion. Ele é... É pra dar um efeito. É pra dar um efeito, pra difundir a luz, ficar Sabe aquelas imagens que tem a luz tem um glowzinho e tal? Vocês vão ver o antes e depois e... A gente vai fazer o antes e depois aqui com vocês. Vai ser fácil de entender. A câmera vai ficar ligada. Vamos pegar o ND primeiro? Tem um negócio aqui. O ND, eu fiz questão de pegar um ND bom, né? Porque esse é o mais importante e tal. Então a gente pegou esse daqui da URT. Não sei como é que se fala, mas é URT. A embalagem dele é mó bonitinha, ó. Cuidado, amor. Ele é um ND variável, né? Peraí que eu vou tirar aqui o da lente. Vou mostrar na prática pra vocês entenderem. Ó, quando você abre, você escurece ele, ó, ele fecha. Quando você abre, ele abre. Ele abre pouco, né? Eu tinha que abrir mais. Enfim, vamos testar. Você comprou errado, amor? Não, não comprei errado, não. A ideia é funcionar como se fosse um óculos de sol, sabe? Então, ó, por exemplo, aqui tá estouradaço. Então eu consigo só fechar aqui assim, ó. E ele não fica estourado. Sabe? Agora a gente tirou o ND e a gente vai botar só o Promist. É, o Diffusion. Sentiram a diferença? É muito sutil. É muito sutil. Mas você consegue ver aqui na luz. Deixa eu fechar mais. Uhum. Tá bom. Tá bonitinho. Você consegue ver na luz. É, você consegue ver a luz aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu vou tirar. Pera aí, amor. Nem mostrou direito. Calma. Ó, essa luz aqui. Calma. Parabéns, amor. Eu tentei segurar. Aconteceu nada. Não aconteceu nada. Calma, respira.
Respirou? É, o que vai dar uma diferença maior com esse filtro, eu acho. Ó. Conseguem ver que a luz ela fica um pouquinho mais difusa? Então a ideia é ele ficar na lente sempre e o N dele vir depois. Entendeu? Sentiram diferença? Não, eu senti também, eu Só acho. olhando na telinha aqui eu consigo ver diferença. Eu senti diferença, sim. Pra quem tem dúvida, porque esses filtros têm vários modelos e tudo mais, a gente não queria um efeito tão intenso do mist, do que dá esse glowzinho e tal. A gente não queria um efeito tão intenso. Então, normalmente, o mais famoso é um filtro que se chama Black Pro Mist 1/4. A gente pegou um que é 1/8, que ele é muito mais levinho. Não é não fica tão difuso, não fica com cara de sonho, sabe? Acho que funcionou. Agora a gente vai sair pra testar na prática. Ah, e outra coisa que eu ia falar, eu vou deixar na descrição o link desses dois filtros, caso alguém pergunte, caso alguém queira. Eu sempre deixo o link que funciona na Europa e o link que funciona no Brasil. É isso, gente. Estou aqui no sol estouradaça. Eu tô de óculos, não tô conseguindo enxergar, mas acho que deu, hein? Acho que funcionou. Tô esperando que o Célio foi buscar o celular. Vou ficar aqui no estourado pra vocês verem. Tô esperando aqui que o Célio foi buscar o celular, porque a gente desceu e ele, esqueci o celular, foi subir. Mas daí tô esperando aqui e vou contar pra vocês um em off aqui. Gente, eu fiquei tão puta que a princípio compramos esse ND errado. Não errado, é porque ele é um nível acima, então ele fica mais escuro. E a gente deveria ter comprado um outro que fica mais claro. O primeiro nível do outro é mais claro e esse primeiro nível já é bem mais escuro. E daí eu fiquei meio putaça, assim, fiquei... Então, assim, vamos usar esse hoje pra testar e tal, mas eu vou passar numa loja que tem aqui perto. Ver se a gente consegue comprar o ideal. Quanto é? Isso é o mesmo preço da Amazon. Porque se for o mesmo preço da Amazon, a gente vai devolver esse já. Aproveitar que já comprou, já vai devolver esse e vai comprar, ficar com o certo, né? Mas de qualquer forma a gente vai usar esse hoje, porque a gente quer ver, quer testar, enfim. Mas é isso. É em off aqui, contando que eu sou uma pessoa muito mimada e se algo não dá certo eu fico bem puta. Ainda mais que a gente se esforça tanto pra comprar algo, né? Enfim, mas vai dar tudo certo. Conseguiu pegar seu celular? Consegui pegar o celular. Tem uma coisa que eu tô percebendo pra caramba, que é o desfoque. E como a gente tava sempre com a lente muito fechada, o desfoque nunca existia. O desfoque quase nunca existia. Agora, tipo, por exemplo, já tá desfocadinho aqui no fundo, sabe? Tá bem... Parece que tá mais profissional, assim. Exato. Bora. Daqui a pouquinho, I would have. Como vocês estão vendo, o dia tá bem mais ensolarado.
Os últimos dias tem estado assim, bem ensolarado. A gente abre o aplicativo do tempo e agora o sol é infinito. Tipo, não tem uma chuva prevista, graças a Deus. É muito doido como o clima muda, tudo muda quando muda A estação, né? Tô achando isso muito louco. A gente tá andando na rua, a gente fica vendo as árvores florescendo, sabe? As flores nascendo. Tipo, é a primeira vez que eu tô vivendo uma mudança de estação desse jeito, assim, tão marcada, tão visível, assim. E eu tô achando muito legal, A gente parou pra comer um pouquinho agora e daqui a pouco a gente tá indo pra casa. A gente veio aproveitar um pouquinho o dia. São 6h40 agora e ainda tá esse sol. Eu acho que ainda vai mais quase uma hora de sol. Eu acho que hoje vai anoitecer quase 8. Eu acho que ontem foi isso. Ontem anoiteceu umas 8h10, eu acho. É. Uma coisa assim. O sol tá se pondo umas 7 e pouca. E isso só vai aumentar, né? Tipo, aqui no auge do verão, tipo, chega um momento que chega a anoitecer quase 10 horas da noite. É muito doido, porque ontem foi muito engraçado. A gente tava trabalhando e ontem a gente costuma parar de trabalhar umas 6 horas da tarde. A gente para de trabalhar. E aí a gente ficou trabalhando sem olhar a hora. Quando a gente viu era 8h30 e a gente tava trabalhando ainda, porque tava sol ainda, né? Tipo, tava começando o sol se pôr, eram umas 8h10 mais ou menos. A gente olhou a hora, a gente falou, caralho, a gente tem que parar de trabalhar. Hã? Quando a gente olhou, eu tava morrendo de fome e eu não tava entendendo, caralho, como eu tô com fome, né? Daí quando eu me dei conta era quase 8 horas, ou já era 8. Então era óbvio que eu tava com fome, né? Gente, vocês estão vendo isso? Não dá pra ver. Não é poeira. Isso aqui não é poeira da rua. Isso é pólen. Pólen da primavera. Olha ali, gente. A primavera chegou. E eu, como uma boa alérgica, tô sofrendo tanto. Ai, gente, vocês nem imaginam o quanto eu tô sofrendo com essa primavera. Eu tô à base de antialérgico, de sonolentos, nariz seco. Nossa, como eu tô sofrendo. Eu tô me sentindo... Eu achei que aqui, na verdade, eu ia ser melhor que São Paulo, nessa coisa do clima. E realmente é. Mas na primavera, tá ficando ali, ó, pau a pau com São Paulo, hein? Nossa senhora. Tô sofrendo. Mas sobreviverei, óbvio. Gente, eu fui rever o vídeo. E esse cabelo? Meu Deus, gente, que vergonha. Já tô com o cabelo todo bagunçado, cara de sono. Enfim, vou me arrumar agora. Já tô de roupa, né? Mas vou botar uma coisa na minha cara, vou me arrumar pra sair. Daqui a pouco eu vou sair e eu vou explicar pra vocês onde eu vou. Eu tava trabalhando até agora ali no computador. E agora eu me mexi pra terminar de me arrumar pra sair. E vou fazer um almocinho e daí eu conto pra vocês onde eu vou. Deixa eu só arrumar essa cara aqui, esse cabelo, porque vocês não merecem ver isso. Agora que eu notei que além da mesa estar toda suja, o vidro também está imundo da poeira e do pólen. E, gente, abstraiam. Já comecei a fazer meu almocinho. Eu vou fazer um grande compilado de todos os legumes que tem na casa com arroz, que é o que temos para o momento. Já tô pronta pra sair. E deixa eu contar pra vocês onde eu vou. Vocês lembram que eu tô fazendo aula de cerâmica, né?
E eu fazia em um lugar cerâmica de técnica manual. E lembram, quem acompanhou aqui viu que eu fiz um workshop de roda de oleiro, que é uma outra técnica, que foi o que ficou pronta essas peças aqui, ó, branquinhas. E uma outra também que eu mostrei em outro vídeo. E daí eu lembro que eu ainda falei pra vocês que eu me apaixonei por essa técnica e tal, não sei o que, beleza. Na minha cabeça, eu programei de trocar de aula para outro lugar para fazer essa técnica de roda de oleiro depois do mês de fevereiro. Só que aconteceu todo esse BO da nossa vida, incertezas, mil coisas, enfim, eu não tinha como me comprometer a continuar com esse gasto mensal. Então, eu a princípio ia parar de fazer aula de cerâmica. Muito triste, né? Fiquei extremamente chateada, mas eu entendo que são fases. E que eu ia parar por um tempo até estabilizar tudo de novo e depois eu ia voltar. Beleza. Só que eu sou uma pessoa muito impulsiva, eu diria, ou desenrolada a palavra, ou... Sabe aquele ditado, quem tem boca vai a Roma? Eu fui a Roma, entendeu? E daí eu mandei mensagem para um estúdio de roda de oleiro que tem aqui. Na verdade, ele é uma escola de artes que tem aqui no Porto, que tem cerâmica de todas as técnicas, tem outras aulas tipo costura, bordado, enfim, é uma escola de artes, mas é muito focado em cerâmica, então eles são um estúdio de cerâmica que tem outras aulas de arte. Mandei uma mensagem e falei, gente, e aí? Quem sabe? Vocês não estão precisando de alguém aí pra tirar umas fotos, uns vídeos, fazer a parte de social media e tal, não sei o quê. Assim eu consigo ainda ficar imersa no mundo da cerâmica, porque eu tô iniciando e eu quero muito aprender, eu quero muito, quem sabe um dia tornar isso uma profissão, sabe? Mas claro, por enquanto é um hobby, enfim. Mas um hobby que eu tô apaixonada e com hiperfoco. Ofereci ali meu trabalho, beleza. Fui lá conversar, eles foram bem sinceros comigo e que eles não tinham como pagar alguém pra estar lá, mas que eles necessitavam muito de alguém pra ajudar nessa parte de social media, de postagem, de fotos, de alguns vídeos e tudo mais. Então a gente fez um esquema de permuta. Então hoje eu trabalho um X de horas semanais pra eles e eu posso usufruir do espaço também um X horas semanais. E nos meus X horas semanais tem 2 horas que é inclusa, que é aula. Então pra mim é muito bom, porque eu consigo continuar nesse meio, continuar frequentando a parte da cerâmica, aprendendo, e ainda tenho acesso ali ao ateliê, e em troca eu dou o meu serviço. Óbvio, pra mim, eu queria muito estar monetizando isso, porque estamos nessa fase, né, incertezas e muitas mudanças, contando muita moeda, contando muita coisa pra conseguir pagar as contas no mês. A gente é muito sincera que, enfim, é assim que estamos no momento. Mas é uma forma de eu conseguir continuar imersa nisso, sem ter um gasto, porque tempo é gasto, mas enfim, vocês me entenderam. Mais ou menos 2 vezes por semana eu vou lá, quarta-feira é o dia da minha aula, então quarta é um dia que eu vou, por exemplo, minha aula é às 5 horas, eu sempre vou pra lá mais cedo, tipo umas 2 da tarde, 1h30, fico lá fazendo as coisas que eu tenho que fazer, postagem. Hoje, por exemplo, eu vou editar um vídeo, provavelmente, e tal, 5 horas eu faço aula. Quinta-feira, amanhã, eu vou pra lá também, pra fazer algumas coisas de social media, e talvez na sexta eu vá pra usar o ateliê, sabe? Então, é uma coisa muito, muito versátil, assim, semana a semana eu vou mudando e vou fazendo meus horários. O único horário fixo realmente é a aula, que é na quarta. Mas é tudo conforme demanda, necessidade, muito livre, assim, muito prazeroso tá lá, é fácil, assim, sabe? É um trabalho gostoso. Tô feliz, acho que é uma oportunidade que a vida me deu, assim, tá bom, você vai continuar fazendo isso que você tá gostando, que você é um hobby que você tá amando e você quer, né, crescer nisso, beleza, você vai conseguir. Claro, você vai ter aí, né, o ônus e o bônus, mas foi uma oportunidade da vida. Enfim, tô feliz. E é isso, hoje de manhã eu já trabalhei em outras coisas. E agora eu tô almoçando pra logo sair pra ir pra lá. E vou levar vocês junto pra conhecer lá o espaço. E mostrar pra vocês como é, que lá é bem legal, é bem bonitinho. Eu acho que vocês vão gostar.
Meu microfone estragou bem na hora, mas eu tô gravando aqui pra vocês entenderem como é aqui o espaço. Aqui é o Giraterra, que é onde eu tô fazendo minhas aulas. E logo entrando aqui à direita é onde acontecem as aulas de modelagem. E aqui na frente começam a ter as outras aulas. Aqui nessa mesa acabou de ter aula de costura, então aqui ficam as máquinas quando tem aula. E andando aqui mais pra frente, vocês conseguem ver que tem uma área externa aqui que é muito gostosa, pega um sol muito bom. Virando aqui tem uma mini cozinha. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o que acontece aqui quando a gente entra por essa porta aqui à esquerda. Aqui sou eu. E descendo essas escadas fica a nossa aula de roda de oleiro. E é o espaço que eu mais fico quando eu não tô fazendo coisa para social media. E é o espaço que eu mais gosto aqui, na verdade. Tem 4 rodas, então cada aula tem 4 alunos. Aqui é onde estão as peças para secar, ou as peças que vão pro forno, e é onde ficam as caixas de cada aluno com seus materiais. Então aqui é onde a coisa acontece, assim. Mas aqui em cima é onde tem o resto das aulas e tudo mais. Eu fiquei trabalhando aqui à tarde, fiz alguns flyers, algumas coisas que eu precisava fazer. E eu queria mostrar pra vocês que aqui também tem 2 gatinhos, coisa mais linda. E é isso, gente. Aqui é o espacinho que eu tô ficando agora em contato com a cerâmica. Saí pra almoçar, né? Aí eu vim pra um parque que tem aqui perto. Provavelmente mais no fim da semana eu vou vir aqui com a Camila mostrar melhor pra vocês. Mas eu vim aqui pra esse parque pra comer e tem muita gaivota. As gaivotas ficam me rondando querendo comer minha comida, cara. Mas elas são muito lindas. Aqui tem pavões, tem muitos animais, né? Muitos animais soltos. Esse lugar é muito lindo. A gente tenta vir aqui mais vezes porque não é tão longe, sabe? A gente acaba nunca vindo. Mas é um lugar que vale muito a pena vir. Sério, porque é muito bonito. Ontem eu e a Camila, a gente tinha um monte de coisa pra resolver, né? Então a gente quase não gravou. A gente foi pra uma cafeteria trabalhar. A gente passou o dia inteiro trabalhando lá. E hoje é feriado, né? Eu vou trabalhar na Cru hoje. Eu não costumo ir numa sexta-feira pra Cru, mas pediram pra eu ir porque hoje é feriado. A pessoa que fica lá nos outros dias não vai poder. Então eu tô indo lá cobrir essa pessoa. Vai ser legal ficar lá o dia inteiro. Aí no final do dia eu vou encontrar com a Camila. A gente vai naquele parque lá que eu falei pra vocês. Vai tomar um vinho, ficar lá tranquilo, ver o pôr do sol e tal. Então é isso, eu vou pegar um cafezinho agora e vou lá pra Cru.
Cheguei na porta da cafeteria e tá fechada, né? Hoje, por ser feriado, eles vão abrir 9h30, que é o mesmo horário de domingo. Daí eu sentei aqui, tomar um sol, esperar, porque falta 10 minutos. Eu pensei, por que não ficar aqui conversando com vocês, né? Muita gente me pergunta o que a gente tá achando dessa mudança e como é que a gente tá e tudo mais. E eu sempre digo a mesma resposta, né? Não querendo romantizar muito, mas eu sempre quis sair do Brasil, não porque eu não gosto do Brasil, né? Eu adoro o Brasil. Eu acho que o Brasil é um lugar incrível. Mas eu acho que o mundo é tão grande, sabe? E eu sempre quis conhecer novas culturas, estar em outros locais e tal, conhecer gente de outros países. E eu sinto que eu tô vivendo isso agora, sabe? Junto com a Camila. E é muito doido, né? Porque quando você muda de país, tudo é novo. Tudo é novo. Você se muda para um apartamento que você nunca visitou pessoalmente. Você abre uma conta nova no banco, tem novos documentos. Então você tem que se adaptar a muitas coisas. Nesses poucos meses que a gente está aqui, eu já sou completamente apaixonado pelo Porto. Porto é uma cidade incrível. As pessoas estão recebendo a gente super bem. Não vou dizer que tá fácil, sabe? Porque é bem difícil, assim. A gente chegou com um privilégio muito grande de chegar aqui com um trabalho e tal. Eu sinto que na virada do ano a gente começou a passar por tudo que todo imigrante passa quando muda de país, sabe? Uma dificuldade, sabe? Uma falta de grana, trabalhar muito, sabe? Ter pouco tempo. Mas assim, eu já era assim em São Paulo, sabe? São Paulo não era nem um pouco fácil, assim. Era muito difícil, sabe? Conseguir levantar dinheiro, eu tava sempre lutando, sempre trabalhando muito e tal. E eu sentia que eu não conseguia sair do lugar. É muito louco isso, é muito diferente. Não tem nem comparação. O que a gente mais quer é transformar o vlog na nossa primeira renda. Eu acho que ele já tá dando certo, né? Senão vocês não estariam aqui. Então podem ficar tranquilos que a gente nunca vai parar de postar. É muito difícil manter a constância, porque a gente tem os outros trabalhos, a gente tem outras coisas. Eu tenho que ficar me desdobrando para poder editar os vlogs, enquanto eu tenho que editar o conteúdo de outros trabalhos. Então é muito difícil manter o canal, mas é uma coisa que a gente não vai deixar de fazer. Nunca. Mas é uma coisa, sei lá, quando eu tô editando o vlog, eu me sinto meio que realizado, assim, sabe? Tipo, é a melhor coisa que eu poderia fazer. Não que os outros trabalhos não sejam, né? Porque, assim, o Fita Criativa eu acho que é uma coisa também que não vai parar, né? Porque a gente gosta muito de produzir conteúdo para cafeterias, né? E tudo mais. Eu acho que a gente não vai parar de fazer isso também. Enfim, eu tô aqui falando, esperando a cafeteria abrir. Nem sei mais o que eu tô falando. E aí? Caminhou muito? Tá com calor? Conheci a cidade. Então, as gurias estão indo ali pro palácio. Tu vai pra lá? Acho que eu vou indo pra lá pro palácio. Daí depois tu leva o vinho. Tá. A Gabi tá indo com Uber. Ah, é? Passei ali no trabalho do Célio, dei um beijinho nele. E agora eu tô indo pro Palácio de Cristal. Aproveitar esse dia lindo. Tem umas amigas que já estão lá, então eu vou encontrar elas. Depois o Célio vai encontrar a gente. Quando ele sair dali, ele sai às 6. Então ainda dá tempo dele pegar o pôr do sol, mas eu já vou ir antes. Passei no mercado, comprei umas coisinhas. E a cidade está num clima de feriado. Apesar da gente estar trabalhando, porque eu trabalhei hoje de casa, o Célio foi pra Cru trabalhar. Então, apesar da gente estar trabalhando, a cidade está com clima de feriado, porque é feriado. É feriado de Páscoa hoje. Então tá um clima muito gostoso na cidade, impressionante. Eu saberia se fosse eu. Não. Eu amo os dias de primavera. E hoje ainda nem tá tão florido, porque normalmente tem muito mais flores.
O mais maluco desse parque é isso. Tem pavão espalhado pelo parque todo, andando como se nada. Gente, não tá dando pra ver aqui no celular, mas eu tô numa missão de achar minha amiga pela localização dela. Só que esse parque é tipo gigantesco. Mas bora lá, né? E eu nem conheço todo, então a missão ela é bastante difícil. Sabe uma coisa que é muito legal? Que aqui tem essas mesinhas. Então as pessoas pegam e fazem tipo aniversário aqui e tudo mais. E não precisa alocar, simplesmente vem e ocupa. Agora ali tá tendo uns balões, uns brilhos. E um monte de gente ali, gente. Uma festinha de criança do nada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais de perto. Eu juro que elas escolheram um lugar muito aleatório pra ficar. Quero ver eu voltar subindo essa escada. Mas olha a vista também. Eu acho que vale o esforço, né? Eu tava só descendo. Quando eu olhei pra frente eu vi a vista. Caramba, muito lindo, né? Essa cidade é muito linda. Cada vez que eu vejo o rio eu fico impressionante. Fico impressionada, quer dizer. Sim. O momento do xixi já me dá um pânico, só achei que tem banheiro. A gente tem sol constante. A gente chegou aqui, mas tipo Guarujá, Espírito Santo, faz parte, tem orla. Porto Alegre. Belém Novo. Isso, Belém Novo, deve ir pra Restinga ali. A vila é Belém Novo. É, isso. Não conhece a tristeza? Conheço. Lembra de quando teve tsunami no Japão? Vocês não lembram disso? Sim, não, o tsunami do Japão foi em 2004. É. Essa semana, muita gente que mexe comigo, que aquele... Turino todo o cenário, todo o set e aquela água toda aqui. E aí, subiu? Olha outra quebradinha ali, ó. Morar ali é legal. A gente tá indo pra onde, amor? Pra Virtudes. De novo. Sério. Toda vez que eu venho pra cá eu fico em choque com o tanto que aqui é bonito. Não sei se a câmera consegue mostrar o tanto que aqui é bonito. E o tanto que tá cheio. Puta merda, tá muito cheio. Olha isso, cara. Uau. Um mar de gente. Tem um mar de gente aqui, amor. Tá muito cheio.